Bom, vamos agora para o nosso exemplo, né, de cálculo do campo elétrico, agora para uma distribuição de carga contínua, certo? Então, essa figura aqui está representando essa distribuição de carga. Vou considerar o seguinte: o meu eixo de coordenadas vai estar aqui, então aqui meu eixo de coordenadas x, e esta barra estará sobre um eixo de coordenadas y, certo? E aí, um primeiro dado aqui, né, essa barra, vai ter uma densidade de carga lambda, tudo bem? E um comprimento L. Então, vou colocar essa informação aqui. Lambda se refere à densidade de carga, ou seja, a quantidade de carga por comprimento que ela possui. E L se refere ao comprimento da própria barra. Eu quero saber qual que vai ser o campo elétrico num ponto P aqui, certo? Então, esse é o meu objetivo. E este ponto P está a uma distância x, certo? Da origem. Vou colocar a distância aqui, ó, x. Tudo bem? Então, essas são as informações do problema. E aí, como é que a gente faz isso? O primeiro passo sempre é a gente começar de um elemento infinitesimal aqui, ó, dq. Certo? Um elemento infinitesimal de carga ali. A gente sabe, se a gente começa esse elemento infinitesimal daqui, eu posso tratar ele como se fosse uma carga pontual. Então, nesse sentido, o campo elétrico que ele produz é uma linha reta que liga esta carga, que é a fonte do campo, até o ponto que eu quero. Então, este aqui seria o meu campo infinitesimal dE gerado por essa quantidade infinitesimal de carga daqui, certo? Como ele tem característica, como ele é um campo vetorial, né, tem característica de um vetor, é conveniente a gente decompor ele, né, separar ele numa componente aqui, ó, que eu vou chamar de um dEx, e uma outra componente que eu vou chamar aqui de um dEy, certo? E aí, o primeiro passo é a gente encontrar quais serão as componentes x e y desse campo elétrico para essa distribuição contínua de carga. Uma vez que a gente sabe isso, a gente depois calcula qual vai ser o campo elétrico geral, né, de uma forma geral, certo? Vetorial. Ok? Então, este é o nosso problema, tá? Então, a gente sempre começa, né, como eu já falei, dessa quantidade infinitesimal de carga. Se eu analiso essa quantidade infinitesimal de carga, né, vamos lembrar que para uma carga pontual, o campo é dado por isso aqui, ó. O campo elétrico de uma carga pontual, ele é Q sobre 4πε0, a carga pontual, pela distância ao quadrado, é unitário. Se eu vou pegar uma quantidade infinitesimal, isso vai me gerar um campo infinitesimal também. Eu coloquei o Q duas vezes aqui, ó. Deixa eu corrigir. Pronto. Isso vai me gerar um campo infinitesimal também. Então aqui eu vou continuar repetindo minha constante, 1 sobre 4πε0. Só que esse campo infinitesimal é fruto de um dq, uma quantidade infinitesimal. Este campo aí, por sua vez, eu vou separar em termos de suas componentes, correto? Então verifique que esse meu dE, né, que eu acabei de escrever aqui, que é o campo, né, gerado por uma carga infinitesimal, que a gente pode tratar como se fosse uma carga pontual, né? Ele vai me dar componentes, ele vai me dar as seguintes componentes, né? Eu vou começar aqui. Eixo x, e do lado de cá eu vou colocar aqui, ó, eixo y, tá? Então, a componente x seria um dEx, que é um dE vezes um cosseno θ. dEx e dE são módulos, então, integrando ambos os lados, né? A gente teria aqui, então, primeiro vamos deixar sem integrar, vamos colocar dE, isso aqui vai ficar 1 sobre 4πε0, dq sobre r ao quadrado. R é este intervalo aqui. Se eu aplico Pitágoras a este triângulo retângulo que está visivelmente aí, né? Seria essa região com essa e essa. Eu vou chegar na seguinte relação. Este R é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, certo? Porque a gente, no fundo, depois a gente vai somar as contribuições infinitesimais de cada elemento de carga dessa barra
indo de 0 até o comprimento total da barra, que é L. Então, aqui no denominador, isso aqui ficaria um x ao quadrado mais y ao quadrado. Como ele é elevado a meio e esse meio vai ser elevado ao quadrado, né? Que ficaria elevado a meio e isso, por sua vez, seria elevado ao quadrado, né? Ambos vão se cancelar, correto? Lembrando que aqui eu multiplico por um cosseno θ, certo? Do lado do eixo y é similar. dEy é um dE vezes um seno. dEy, então, seria 1 sobre 4πε0, dq, dividido pela mesma distância, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, já simplificado, o meio com o quadrado, vezes um seno θ. A gente agora pode fazer algumas substituições aqui em ambas essas expressões. Então, primeiro, a informação do lambda. Eu sei aqui que o lambda vai me dar a densidade de carga. Lambda, por definição, é um dq sobre um dy, né? É um dq sobre um ds. ds corresponde ao comprimento, né, dessa distribuição de carga. Como essa barra está posicionada ao longo do eixo y, então eu estou denotando esse ds, chamando ele de y para ficar apropriado aqui para o sistema de coordenadas, tá? Então, nesse sentido, meu dq passa a ser um lambda dy. Vou substituir essa informação na integral aqui. E, além disso, vou também substituir a informação do cosseno. Se eu analiso esse triângulo retângulo, eu chego que cosseno de θ é justamente o cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa que a gente acabou de encontrar, que é quem? X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Então, eu vou ter que substituir esta informação também na integral. Tá? Fazendo essa substituição, vamos ver como é que ficar então. Então, dx é 1 sobre 4πε0, lambda dy, que divide x quadrado mais y quadrado, vezes x, que divide x quadrado mais y quadrado elevado a meio. Tudo bem? O mesmo raciocínio vai ser válido para o y. Agora eu vou continuar isso aqui, só analisando agora o eixo x e depois eu volto no eixo y. Então, seguindo aqui do eixo x, eu vou ter, calculando a integral aqui, ó, de ambos os lados, vou ter a componente x, vale lambda, que divide 4πε0. Esse x também posso tirar da integral porque ele é uma constante, né? A minha integração está indo só em y. Então, seria um dy, que divide aqui um x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, onde esse y ele vai variar de 0 até L, que é o comprimento do fio. Então, a gente tem uma integral para a gente resolver aqui, né? Essa integração está sendo realizada em y. O melhor tipo de substituição para a gente resolver ela seria a substituição trigonométrica. Então, antes de começar com a substituição trigonométrica, eu já vou fazer um ajuste aqui, que é deixar esse x ao quadrado no denominador em evidência. Olha só. Perdão aqui, né? Eu percebi aqui que aqui não é meio. Aqui, na verdade, é 3 meios. Porque eu estou juntando esse meio aqui com o 1 que está aqui. Né? 1 mais meio é 3 meios, tá? Então, tem que fazer essa correção aqui. 3 meios. Então, continuando aqui, minha componente x fica sendo lambda x sobre 4πε0, integral de um dy, que divide aqui um x ao cubo, correto? Que multiplica 1 mais y ao quadrado sobre x ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Este x ao cubo aqui vai simplificar com esse x. E a nossa componente é x, fica sendo um lambda sobre 4πε0, tá? Integral, então, aí o x quadrado fica aqui embaixo, integral de um dy sobre 1 mais
y² sobre x² elevado a 3/2, integrando de 0 a L. Aplicando, né, a seguinte substituição trigonométrica, né? Vamos considerar aqui que y sobre x é igual a uma tangente de θ, tá? Então, a derivada dy seria um x secante ao quadrado de θ, que a derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ, dθ. E aí, usando também a seguinte identidade, né? 1 mais tangente ao quadrado de θ, isso vai ser igual a 1 secante ao quadrado de θ. Então, essas são as substituições que nós vamos colocar na nossa integral a fim de melhor resolvê-la. Então, realizando as substituições, né, vamos colocar aqui, então, campo elétrico, a componente x, seria um lambda sobre 4πε0 x². Integral agora de um dy, que eu vou trocar pela substituição, que seria um x secante ao quadrado de θ dθ, dividido por 1 mais y² sobre x, que quando eu realizo a substituição, ficaria 1 mais tangente ao quadrado de θ, que eu já sei de antemão, pela identidade trigonométrica, que é um secante ao quadrado de θ, isso elevado a 3/2. Daqui é imediato a simplificação deste 2 com este, ficando embaixo um secante ao cubo, né? Então, vou continuar aqui o raciocínio. Então, aqui é um lambda sobre um 4πε0. Este x aqui também simplifica com este aqui, né? Ficando um x aqui embaixo. Integral secante ao quadrado que divide secante ao cubo, né? Secante de θ ao quadrado que divide um secante de θ ao cubo dθ, que também simplificam, fica 1 sobre secante, que nada mais é que cosseno. Então, minha componente x, que é um lambda sobre 4πε0x, é uma integral de um cosseno de θ dθ, né? E integral de cosseno de θ é integral tabelada, integral que todos nós sabemos a resposta, tá? Onde o intervalo de integração, lembra que o y ele vai de 0 a L, então nosso θ vai ser o arco tangente de 0, então seria aqui o arco tangente de 0, o arco tangente de 0 que vale 0, certo? E o arco tangente de L sobre x, tá? Então essas são as informações que a gente vai usar aqui, ok? Então, né, vamos concluir aqui nosso componente x, que é lambda sobre 4πε0 x. A integral de cosseno a gente sabe que vale seno de θ, onde esse seno de θ então vai de 0 até o arco tangente de L sobre x. Como resultado, a gente vai ter então aqui que a nossa componente x então seria um lambda sobre 4πε0 seno do arco tangente de L sobre x menos o seno de 0, né, que já sabemos aí de antemão que vale 0, certo? Só que aí a gente fica com essa expressão esquisita, né? Esse campo elétrico de x aí é um seno do arco tangente, o que é isso? Né? Deixa eu simplificar a primeira expressão então. X é um 4πε0 seno do arco tangente de um L sobre x. Então, é conveniente a gente reescrever esse termo aqui, né, seno de arco tangente, seno do arco tangente, numa expressão mais adequada, né, que a gente, em termos de parâmetros assim, mais perceptíveis, né, que a gente consegue perceber melhor o comportamento, né. Então, a gente vai fazer agora uma parte que é mais algébrica, né. Então, preste atenção. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Então, eu quero estudar essa função aqui, né. Vamos fazer aqui uma pausa aqui no problema, né. Então, a função que eu quero estudar é essa aqui, ó. Y é um seno então, do arco tangente, né, menos 1,
de um x, né? Um argumento, né? Essa função não precisa ser exatamente essa daqui, tá? Só para a gente ilustrar. E aí eu vou chamar, então, o que está dentro do argumento de um v, tá? Então, daqui, ó, de imediato, eu já sei o seguinte. V é arco tangente a menos 1 de x. Isso implica, então, que x só pode ser tangente de v. Tudo bem? Beleza? Estou acompanhando? Aí, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Eu vou procurar uma relação, né, que só tenha tangente e seno. Beleza? Então, se eu partir da própria definição de tangente, né, vou até usar aqui uma outra letra aqui, uma outra cor. Vou usar aqui um azul, ó. Tangente de v é seno de v sobre cosseno de v. Tangente de v, então, é seno de v sobre a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de v. Tudo bem? Estão acompanhando? Então, agora eu vou manipular para isolar esse seno de v. Tá? Então, aqui eu vou ficar aqui, ó. Tangente ao quadrado de v, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de v, que é igual a 1 seno ao quadrado de v. Tá? Multipliquei dos dois lados ao quadrado e levei o denominador multiplicando o tangente de v. Tudo bem? Vou isolar esse seno ao quadrado de v aqui, ó. Seno ao quadrado de v. Ele vai ser aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de v. Beleza? Levei este cara aqui, ó, que multiplicado com esse para o outro lado, vai ficar positivo. E somei, né, com 1, tá? Aí, isso aqui, então, do lado de cá sobra um tangente ao quadrado de v ainda, tá? Isolando seno ao quadrado de v, eu vou ter, então, aqui, ó, tangente ao quadrado de v sobre 1 mais tangente ao quadrado de v. Certo? Tira a raiz. Então, eu chego que seno de v é tangente de v sobre a raiz de 1 menos tangente ao quadrado de v. Só que quem é tangente de v? Eu acabei de definir, tá aqui, ó. Tangente de v. Né? Então, o que isso mostra? Vamos substituir, então, v por aquilo ali. Né? Desculpa, né? Marquei errado aqui, ó. Tangente de v. Na verdade, eu sei. Tangente de v é isso, né? Tá correto. Né? Tá correto. Então, tangente de v é o x, certo? E o v é o arco tangente de x. Então, vou substituir essas duas informações agora nessa expressão com esse seno isolado. Observe. Seno, então, o v então, é o arco tangente, então é seno do arco tangente de x. Isso vai ser igual, então, a tangente de v, que é x, dividido por 1 menos x ao quadrado. Então, acabei de encontrar a relação. Eu entendo que, às vezes, esse raciocínio que eu fiz, ele não seja algo muito trivial de você executar. Mas ele sempre parte, né, de você aplicar, primeiro, chamar um argumento da função aqui de v, né, e aí definir aqui, ó, a relação dela com a sua respectiva inversa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é encontrar uma expressão em que só tem as duas variáveis que está dentro do argumento fora. No caso, como é seno do arco tangente, você tem que encontrar uma equação, né, tipo essa aqui, que a gente fez, em que só tenha os termos seno e tangente, certo? E aí, uma vez que você isola o seno, o argumento você troca pela função e a sua inversa, e você verificar como reescrever, então, esses senos de arcos, senos de alguma coisa, enfim, beleza?
E agora sim, de posse dessa informação, a gente volta de novo para solução, né, da equação. Então, vou escrever aqui, ó, eixo x é lambda sobre 4πy0, seno do arco tangente de, voltando lá, L sobre x. Isso vai significar então que o campo elétrico é lambda sobre 4πy0. Acho que tem um x aqui, ó, que eu comi mosca, e aqui. Então, portanto, vai ter um x aqui também e aqui. E aí na expressão vai ficar aqui, ó, o seno do arco tangente, né? Seria o argumento, né, no caso aqui, ó, L sobre x, que divide a raiz quadrada de 1 menos o argumento, que é L ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá? Essa é a nossa expressão final. E aí, escrita desse formato, talvez fique estranho o resultado, né? Mas observe aqui uma questão. Vamos ajeitar esses termos aí. Então, campo elétrico em x vai ser aqui um lambda vezes L, que divide um 4πy², que multiplica aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado. Tá? E isso, por sua vez, vai multiplicar um x ao quadrado menos L ao quadrado, que divide um x ao quadrado. Tudo bem? Estou resolvendo o denominador. Este x ao quadrado você vai tirar a raiz, vai ficar então um x, certo? Que vai ficar 1 sobre x que multiplicar esse x ao quadrado, que também vai ser simplificado. Então, ao final, eu vou ter o seguinte: lambda vezes L sobre x que multiplica x ao quadrado mais L ao quadrado. Então, essa é a expressão final, tá? E aí, o que tem de curiosidade? Olha só. Esse lambda vezes L é a densidade de carga vezes o comprimento de fio. Então, este lambda vezes L é a própria carga dele, certo? Então, se você for comparar as unidades, né, lambda vezes L vai dar a unidade de carga Coulomb. Este termo aqui embaixo, no denominador, x e a raiz quadrada desse termo vão dar metro ao quadrado. Então, você vai percebendo que, em termos de unidade, ele está coerente, né? Então, está coerente. O que é interessante a gente fazer aqui? Expandir, ou melhor, né? Tirar o limite aqui de quando x está muito distante, né? Para ver como é que ele se comporta, tá? Ou, às vezes, fazer esse L também, entender o infinito, para ver como é que é o comportamento dele. A gente ainda não estudou o campo elétrico, né, de uma distribuição infinita de carga, tá? Eu estou aguardando isso para quando a gente chegar em lei de Gauss, mas a gente vai fazer essa análise também, tá? Então, esta, por fim, é a solução do eixo X do campo elétrico para esta configuração que foi dada aqui, ó. Essa barra aqui e um ponto P aqui, né? E a componente Y, como é que a gente faz a componente Y? Então, vamos agora relembrar. O eixo Y a gente deixou aqui, ó, para depois. É esse eixo aqui. Então, vamos escrever e resolver essa integral aí, tá? Lembrando aqui de novo que esse dq vai virar um lambda dy, tá aqui, ó. Tá? E que da mesma forma que o cosseno, né, aproveitando aqui deste triângulo retângulo que a gente achou o cosseno, a gente aplica o mesmo raciocínio para achar o seno. Seno de θ seria o quê? O cateto oposto, que é y. Perdão, deixa eu embolir aqui. Seria o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Então, essas são as modificações de Q e seno que nós faremos para resolver essa integral. Então, vou levar
essa conta lá para baixo. Vamos agora ao eixo Y. Então, no eixo Y, a gente vai ter aqui, ó, dy é 1 sobre 4πy0. Dq é lambda dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Seno θ é y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Tirando a integral dos dois lados, eu vou ter então que minha componente y vai ser um lambda que divide 4πy0, integral de 0 a L de 1y dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Né? Porque eu vou pegar aqui esse meio, somar com esse 1 que está aqui, certo? Essa aqui já sai para uma substituição muito mais simples, né? Por exemplo, se eu chamar isso aqui, ó, de u, então meu u fica sendo x ao quadrado mais y ao quadrado. O meu du ficaria sendo, então, um 2y dy. Então, é uma substituição muito mais imediata, muito mais rápida. Portanto, minha componente y seria lambda sobre 4πy0, integral de 1 sobre 2, aqui embaixo, du, certo? Que divide u elevado a 3 meios, correto? Então, isso aqui daria lambda sobre 8πy0, u elevado a 3 meios seria u elevado a menos 3 meios, né? Então, a integral disso seria u elevado a menos 3 meios mais 1, que divide menos 3 meios mais 1, certo? E essa integral u, ela vai, como o y vai valer 0, então ela vai de x ao quadrado até x ao quadrado mais l ao quadrado, né, com base na nossa substituição. Então, isso aqui, simplificando, y então é 8πy0. U elevado a menos 3 meios mais 1, isso vai dar menos meio, certo? Isso vai dar menos meio. No denominador vai ficar, então, menos meio, que você vai inverter, vai ficar aqui um menos 2, que eu vou trazer para cá, tá? Tudo bem? Então vai ficar um menos 2 ali, vai subir ali. Depois qualquer coisa você faz passo a passo. Então aqui ficaria então x ao quadrado mais l ao quadrado elevado a menos meio, né? Menos x elevado ao quadrado elevado a menos meio. Isso aqui ficaria então menos lambda sobre 4πy0, porque esse 2 daqui vai simplificar com esse 8. 1 que divide, então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais l ao quadrado, menos 1 que divide a raiz quadrada de x ao quadrado, que isso é módulo de x. Então, esse negativo aqui faz sentido, porque se você voltar na figura aqui original, minha componente y, ó, ela está justamente aqui, ó, apontando para baixo, certo? Então faz todo sentido. O negativo. E essa, por fim, é a expressão do campo elétrico para a componente y do campo elétrico, né? Então, para saber o campo elétrico final, é só a gente pegar aqui e fazer a soma. O campo elétrico resultante vai ser o que a gente encontrou na componente x somado mais i, mais o que a gente encontrou na componente y somado mais j. Tá? Então, o grosso já foi feito. Basicamente, esse é o processo. Até mais.